Olá, tudo bem? Boa noite. Obrigado por estarem conosco na edição da noite de nosso TJ Regional. E olha só os destaques de hoje. Câncer de pele, uma preocupação no verão. Alunos da Escola da Vida aprendem sobre segurança. Empinar pipa com cerol, uma brincadeira que pode virar crime. Promotoria visita escolas da zona rural de Tucuruí. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Ainda estamos no verão amazônico, muito sol forte e hoje vamos falar mais uma vez sobre câncer de pele, enfatizando que a prevenção é fundamental. É verão, a exposição ao sol acaba sendo maior e o risco de câncer de pele também. E sobre o assunto a gente conversa com o médico Carlos Eduardo. Doutor, explica pra gente o que é o câncer de pele. O câncer de pele nada mais é do que o crescimento anormal das células, né, da nossa pele, né? Isso aí a gente chama de neoplasia, né? A exposição ao sol, fatores genéticos e vários outros fatores influenciam nesse crescimento anormal das células da pele, o que ocasiona o câncer de pele. E quais são os principais tipos? A gente tem uma subdivisão em dois tipos, principalmente. Os cânceres de pele melanoma e não melanoma, né? Dentro do melanoma são os malignos, né? E não melanoma a gente tem os vasos celulares e os espinos celulares. Cada um deles tem uma característica específica dele, sendo que o mais agressivo dentre eles é o melanoma. E como é possível diagnosticar? O diagnóstico é feito pelo dermatologista, né? Assim, ele tem várias outras opções de exames que pode fechar esse diagnóstico. Como o exame da pele em si, a dermatoscopia, até mesmo uma biópsia, dependendo do caso. Agora, quais são os principais sinais, né, que as pessoas têm que ficar em alerta? Principalmente o crescimento irregular de alguma lesão de pele, né? Geralmente, alguns tipos de câncer pode causar prurido, né? Pode ter um crescimento anormal, ter bordas anormais, né? E ter um crescimento irregular, não normal. Quando ficar atento a esses sintomas, procurar o dermatologista. Começar a tratar cedo tem cura, isso? Sim, quanto mais precoce é o tratamento, maior a chance de cura e menos invasivo é o tratamento também. O tratamento, quando precoce, pode ser apenas uma simples cirurgia de retirada da lesão. Quando mais avançado, a gente tem que recorrer a outros métodos, talvez quimioterapia, radioterapia. E nesse período acaba sendo maior o risco, né? Nesse período de verão. Com certeza. Nesse período de verão, as pessoas estão mais expostas ao sol, às praias, né? E todo mundo de férias por aí, muitas vezes não se preocupam em se proteger corretamente. O que seria ideal é evitar o sol nesse período e passar protetor solar, filtro solar. Temos que lembrar também que o câncer de pele tem um componente genético, né? Há pessoas com peles mais claras, com olhos mais claros, têm uma maior predisposição a isso. Então, aquela pessoa que fica muito tempo no sol e sempre se queima, ela tem uma predisposição maior a desenvolver câncer de pele. Então, a orientação para ela maior ainda é sempre se proteger com filtro solar. Veja a seguir, empinar pipa com cerol, uma brincadeira pode virar crime. A advogada criminalista fala sobre crimes relacionados com o uso de cerol ou qualquer produto cortante usado em pipas. Amanda Martins, advogada criminalista, explica que Tucuruí não possui uma legislação municipal sobre o uso de cerol ou qualquer produto cortante usado em pipas ou papagaios. Uma brincadeira perigosa que pode causar danos materiais,
lesões corporais e até mesmo a morte. Em relação ao cerol, ou o que eles chamam de linha chilena, que na verdade é o uso de substância cortante nas linhas de pipa e papagaio, que aumenta o uso nesse período de férias, e não só as férias, mas esse período que a gente tem mais extensivo de praia na nossa região, a problemática é o causar a lesão corporal e causar o homicídio, né? A gente tem vários casos hoje, não só em Tucuruí, mas em região relacionada ao uso de substância cortante em pipa. Para ter uma penalidade administrativa, a gente depende de uma legislação específica local, né, ou estadual. A gente tem conhecimento que alguns municípios já têm essa legislação, que não só coíbe administrativamente o uso, né, apenas o uso da substância cortante, mas também limita os locais de uso, para que se evite acidentes, né? A gente tem um índice muito alto de acidentes motociclistas, né, que inclusive tem aquela antena na frente para poder segurar essa linha e não causar o dano que traz até o evento morte. Hoje as penalidades existentes, elas vêm com a legislação penal, que é quando ocasiona a lesão corporal, ou de natureza leve ou de natureza grave, e o próprio homicídio, né? Então, lembrando que o causador do acidente, quem usa a linha de pipa com substância cortante, que seria o cerol ou a própria linha chilena, né, que em muitos locais ela é absolutamente proibido devido a essa legislação local, ele pode ser penalizado penalmente, civilmente e administrativamente em caso de ter essa legislação local específica que proíbe apenas o uso, o simples uso ser proibido. Vale ressaltar que ao assumir o risco de causar acidente, a brincadeira pode ser fatal. Veja bem, é muito importante que a pessoa, quem vai usar, porque pode ser uma criança, um adolescente ou até mesmo um adulto, né? Os pais, tios, irmãos que estão junto com as crianças, né? E nessa época é muito gostoso a brincadeira. Ter o cuidado que essa brincadeira não passa a ser, de repente, um atentado para as demais pessoas. Então, observar a questão de fios de alta tensão, praças públicas, lajes, né? Que algumas legislações municipais, inclusive, proíbem o uso em laje por conta do risco de queda. Mas os fios de alta tensão no centro da cidade é muito complicado. E uma legislação local viria a coibir, né? E aí podendo ser utilizado apenas em locais abertos, praias, locais descampados, que não teriam poste com os fios de alta tensão. E evitaria também os acidentes locais, com moto, ciclista, pedestres, que muitas vezes são as principais vítimas das linhas com substâncias cortantes. E com relação à questão da lesão corporal e do homicídio, quais são as penalidades? Bom, caso ocorra uma lesão corporal, ela pode ser de natureza leve ou de natureza grave, né? A lesão corporal de natureza leve, ela pode sofrer detenção de 3 meses a 1 ano, e no caso de lesão corporal de natureza grave, a reclusão de 1 a 5 anos. Ocorrendo o evento homicídio, ele pode ser de natureza culposa ou dolosa, mesmo sendo apenas o uso de substância cortante, podendo variar de 6 a 20 anos, dependendo das condições apuradas no fato. Vale lembrar que as crianças, até 12 anos, elas não são penalizadas criminalmente, mas os pais respondem civilmente e administrativamente pelos danos gerados pelas suas crianças, né? Os adolescentes de 12 a 18 anos, no caso de evento de lesão corporal ou homicídio, respondem por ato infracional, podendo ser internados em locais próprios por até 3 anos. Para brincar com pipa em segurança, é importante ficar atento. É uma brincadeira que pode ocasionar uma tragédia, né? Vir trazer vítimas e prejuízos às demais famílias. Então, não é proibir a brincadeira, mas é ter uma brincadeira com responsabilidade, né? Pensar que essa substância cortante pode causar até uma morte. Alunos da Escola da Vida recebem dicas de segurança acompanhada por apresentações radicais. As apresentações radicais dão um show de adrenalina e conscientização aqui no quartel do Corpo de Bombeiros, em Tucuruí. Os bombeirinhos da Escola da Vida tiveram uma aula diferenciada, repleta de dicas de segurança. Com certeza, hoje é uma aula ligada ao esporte e à conscientização da segurança, dos equipamentos de segurança, quanto à utilização de veículos, né, motocicletas,
até mesmo bicicletas, né, que é importante estar protegido contra acidentes. Que dependendo da situação, pode levar até a morte. Olha, o nosso objetivo sempre foi falar sobre educação no trânsito, né? Nós sabemos que é muito importante, está ingressando muitos adolescentes e jovens a essa prática esportiva, só que sem nenhuma orientação, de qualquer jeito. Então nós estamos hoje aqui nessa parceria com o Corpo de Bombeiro para poder incentivar esses adolescentes e jovens, essas crianças, a prática do esporte de forma correta, coerente, sabendo que nós precisamos de um trânsito humanizado e acreditando que através do esporte todos esses aí têm a possibilidade de um dia ser um esportista reconhecido, né, um esportista assim que vai ter grande evidência tanto no nosso município como no nosso estado. Também foram feitas demonstrações sobre a importância dos equipamentos de segurança. O não uso do capacete é a principal preocupação. De acordo com o tenente Ocival, instrutor da Escola da Vida, os bombeirinhos que chegam ao quartel sem capacete são punidos com 1 semana de suspensão. Se for constatado um aluno do projeto circulando na via pública sem a devida proteção, eles ficam suspensos 1 semana das atividades. Agora, é proibido, né? Criança, adolescente conduzir veículos. E isso é o objetivo principal de alertar. Com certeza, um dos objetivos é esse, conscientizar quanto à questão da utilização por menores e por pessoas que não são devidamente habilitados. Veja daqui a pouco, promotoria visita escolas da zona rural de Tucuruí. A Promotoria de Justiça realizou uma visita às escolas da zona rural do município de Tucuruí para verificar em loco os problemas. O promotor de Justiça, Francisco Charles Pacheco, visitou todas as escolas da zona rural do município de Tucuruí, onde pôde ver de perto a situação de cada unidade de ensino. E em entrevista exclusiva ao TJ Regional, ele falou sobre a realidade dos estudantes, professores e educadores de modo geral. Nós fomos em todas as escolas da zona rural do município de Tucuruí. Eu pessoalmente fui em todas. Nós dividimos essa força-tarefa em 3 etapas. Fomos nas escolas das ilhas, fomos nas escolas que ficam na vicinal da Bom Jesus, né? Na estrada da Bom Jesus e suas vicinais, e fomos também nas escolas da Transcametá. Em todas as escolas há problemas. Umas com mais problemas, outras com menos, mas não há escola que esteja funcionando da forma como a sociedade espera, né? Os problemas maiores que a gente se deparou são escolas que não têm a mínima capacidade de funcionamento, como aquela que a gente teve na Perdeneira, né? A questão da merenda escolar é um problema que é generalizado. A gente não passou em uma escola que o estoque fosse o suficiente para 3 ou 4 dias após aquele dia que a gente lá esteve. A questão do transporte escolar, tanto o terrestre como o pessoal dos barcos disseram, né, que estavam há 3 meses sem os pagamentos, e foi tombado pelo Ministério Público pela terceira Promotoria de Justiça, que é esta que eu respondo, em Tucuruí, foi tombado um procedimento para cada área dessa, né? E foi dado prazo pelo Ministério Público, né, para que o secretário de Educação e o prefeito se manifestem. Esses prazos já se passaram. Eles pediram novos prazos, mas não disseram quais seriam esses prazos, e o Ministério Público está, por hora, esperando que uma solução venha. Não vindo a solução, aí, eventualmente, o Ministério Público terá que tomar uma medida mais enérgica e, quem sabe, até o afastamento das pessoas que não estejam cumprindo com as suas obrigações. Assuntos como merenda escolar, pagamento dos barqueiros e dos motoristas também têm sido uma reclamação frequente.
E segundo o promotor, o Ministério Público tem acompanhado isso tudo de perto e os prazos que foram dados à Prefeitura não foram cumpridos. A merenda, a gente mandou um ofício para a Secretaria de Educação e veio uma resposta dizendo que novos contratos estariam sendo feitos com novas empresas e que teria uma adesão de ata a uma licitação, salvo engano, de Marabá, né? E o secretário aqui, nesta minha sala, me garantiu que a partir do mês de agosto esse problema da merenda não mais seria uma realidade em Tucuruí, mas já estamos aí na metade do mês e até agora aqui no Ministério Público não foi comunicado nada de maneira oficial. E se a população está indo nos meios de comunicação alertar que não foi dado andamento à solução deste problema, é uma confirmação de que não foi adotado a providência que o secretário, naquela ocasião, se comprometeu com o Ministério Público. Agora, doutor, nesse áudio, inclusive, de um pai desesperado pedindo socorro, ele cita também o Ministério Público e pede, inclusive, apoio do Ministério Público para que consiga, através aqui de vocês, tentar resolver esse problema, que é um problema grave. Vocês tiveram conhecimento disso? Sim, Paco, a gente vive num mundo em que a comunicação é muito rápida, né? E algumas pessoas me mandaram no meu telefone pessoal esse áudio. Quando as pessoas cobram do Ministério Público, essa cobrança ela é saudável, né? Até porque a gente foi lá. Então, quando a gente vai, se a gente sai daqui e anda 100 quilômetros, né? 80 quilômetros para conversar com a população fica com aquela esperança. Poxa, o promotor veio aqui, né? Agora vai andar, vai ter uma solução para os problemas das escolas que os meus filhos estudam. Acontece que o Ministério Público não é o órgão gestor da municipalidade. Quem gere o município, o poder executivo do município, é gerido pela Prefeitura, né? Cabe ao Ministério Público, após a fiscalização, adotar as providências. O Ministério Público, de maneira com bastante paciência, né, vem aguardando esses prazos que a Prefeitura pede, né? Mas esses prazos já estão se esgotando. Com relação à merenda escolar, não tem que ter prazo, isso é para ontem. Com relação ao pagamento das pessoas que levam essas crianças para as escolas e trazem para casa, isso é para ontem, porque essas pessoas também precisam desse dinheiro para se alimentar, cuidar da sua própria família, abastecer o seu carro ou o seu barco. Então, se essas pessoas pararem de trabalhar, naturalmente vai faltar aluno na escola, como infelizmente tem acontecido com frequência no município de Tucuruí. Então, o Ministério Público não vai mais aguardar de forma passiva, tá? Esses prazos já foram elastecidos demais, né? E a providência agora ou faz-se um documento escrito, um TAC, né, onde nesse termo de ajustamento de conduta, como dito agora há pouco, o município se comprometa com prazos reais para o cumprimento, ou se não, a única forma será ajuizar quem tiver que ajuizar junto ao Poder Judiciário e pedir as liminares cautelares diversas aí, seja de afastamento de cargo, seja de obrigação de fazer, penhorar bens pessoais de pessoas que assumem essas responsabilidades e não arcam, enfim. O que não pode é a população ficar, né, nessa esperança de que vai melhorar. E assim encerramos mais esta edição do nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência no dia de hoje. E até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir.